Olá pessoal, mais uma videoaula dando sequência aos nossos estudos e o conteúdo então que nós estamos estudando, já iniciado no vídeo anterior, é o Past Simple, esse que está aí na tela. No último vídeo eu apresentei para vocês este tempo verbal e a sua forma afirmativa e hoje nós vamos dar sequência tratando das sentenças negativas e as sentenças interrogativas, tá? Nós vamos tratar de algumas regrinhas específicas da gramática aqui para esse tempo verbal. Então vamos lá. Primeiramente, a gente tem que relembrar, porque eu estou tratando de um tempo verbal, né? Em se tratando de estudo de tempos verbais, eu sempre tenho que considerar essas três perspectivas, ou seja, as sentenças afirmativas, que nós estudamos já no vídeo anterior, como eu expliquei, e também as sentenças negativas e interrogativas. Tempos verbais são sempre constituídos dentro dessas três perspectivas e eu preciso levá-las em conta sempre, tá bem? Então vamos lá. Numa sentença afirmativa, vamos dar uma relembradinha aqui, porque nós já estudamos uma sentença afirmativa do past simple, eu tenho que prestar atenção ao tipo de verbo. Então, só relembrando, nós tínhamos lá os verbos regulares, que seguiam a regrinha do ED, né? Por isso que eles têm esse nome de verbos regulares, porque seguiam uma regra, e também os verbos irregulares, que o próprio nome sugere, não tem regra, eu preciso consultá-los, a forma passada deles numa tabela específica, a tabela dos verbos irregulares. Como no exemplo que eu vou colocar para vocês aqui, ó. Então, os que eu utilizei no último vídeo também. I traveled to the USA last year. I traveled to USA. Viajei para os Estados Unidos no ano passado. O verbo viajar é um verbo regular. E por conta disso, eu precisei aplicar a regrinha do ED para dizer que eu viajei para os Estados Unidos no ano passado. E um verbo irregular, eu utilizei o verbo ver aqui, na sua forma passada. We saw this film yesterday. Ou seja, nós vimos este filme ontem. O verbo ver-se, na sua forma passada, tirado da tabela, saw. Tá bem? Então, isso aqui nós já tínhamos visto no vídeo anterior, eu só coloquei aqui para relembrar, e é o tempo verbal que nós estamos vendo. Então, a forma afirmativa se constrói dessa forma aqui, dessa maneira, com regras para os regulares e com tabela para os verbos irregulares. Tá? O que vai acontecer, então, para eu trabalhar com as sentenças negativas e interrogativas? Da mesma forma como acontecia com o tempo verbal presente simples, o present simple que nós estudamos no ano passado, eu vou precisar agora, para construir sentenças negativas e interrogativas, vou precisar de um outro verbo, né? O verbo auxiliar. Né? Então, você deve estar se perguntando, tá, mas vamos dar uma relembrada então, o que era mesmo esse verbo auxiliar? Para que ele servia? Tá? Vamos dar uma lembrada então nessa figura que vai ser importante agora para as negativas e para as interrogativas, tá? O verbo auxiliar, ele sempre aparece numa sentença negativa, quando eu preciso dizer não, e numa sentença interrogativa, quando eu preciso perguntar alguma coisa, para ajudar na construção. Por isso que o nome, né, é o verbo auxiliar. Ele auxilia na construção desse tipo de sentença. Ele tem a função, então, aqui de indicar o tempo verbal, é ele que vai determinar que a sentença é no passado, então é ele que vai trazer as regras de conjugação. Então, ele indica que o tempo é passado e a conjugação vai ser feita sobre ele agora e não mais sobre o verbo principal. Então, aquela regrinha do ED, a tabelinha de verbos, não vai ser necessária agora. Quer dizer, vai, mas vai ser necessário que eu aplique ou a regra ou a tabela, já vou mostrar isso para vocês, mas sobre o verbo auxiliar. Então, vou precisar, na verdade, apenas uma vez identificar que tipo de verbo que eu estou trabalhando e o que eu vou utilizar, se regra ou se tabela, e depois com o verbo principal não preciso me preocupar mais, porque já vai estar caindo a conjugação sobre este verbo auxiliar aí. Eu já vou colocar uns exemplinhos, acho que vai ficar mais claro para vocês entenderem. Vamos lá então. Então, qual é esse verbo auxiliar? Qual é o eleito aqui da vez para que eu consiga construir uma sentença negativa ou interrogativa? Vai ser o mesmo verbo do presente, do simple present, ou seja, o verbo do. Só que eu não estou falando de presente, né? Eu estou falando de passado. E para que eu coloque, então, o verbo do, como eu falei para vocês, é uma única vez que eu tenho que me preocupar como é que esse verbo vai se comportar, se ele precisa de ou não. O verbo do, especificamente, ele pertence ao grupo dos verbos irregulares. Então, se ele pertence ao grupo dos irregulares, eu não vou aplicar a regra do ED, eu vou procurar na tabela. Dando uma olhadinha na tabela de verbos, vocês têm isso aqui. Eu fiz um extrato, um pedacinho da tabela. Né? Tá ali o verbo do, né? Forma base dele. E a forma passada, que é a que vai nos interessar, está aqui. Ó. É o did. Participe, por enquanto, deixa de lado. Eu só coloquei aqui porque é o extrato da tabela. Tá? Nós temos as três coluninhas lá, como eu expliquei no vídeo anterior. Mas, por enquanto, o que nos interessa é isso. A forma passada do verbo do é did. O verbo do é o verbo auxiliar. Verbo do no passado, did, é com ele que nós vamos trabalhar. Tá? Então, o verbo auxiliar do simple past é a forma passada do verbo do, ou seja, o did. Tá? Mas eu tenho que lembrar do seguinte, eu já tinha dado esse lembrete para vocês quando eu falei do presente simples, no simple, present simple, vamos falar verbos. O que eu tenho que lembrar? Ele é um verbo auxiliar, tá? Ele tem um significado,
Na tradução, se vocês pegarem lá o verbo do, o passado dele é did, significa fazer, mas aqui ele está sendo utilizado como um verbo auxiliar, ou seja, ele não vai ser traduzido. O que eu preciso fazer a tradução é o verbo principal no passado. Ele apenas indica que o tempo é passado. Eu tenho que usar esse jogo aqui, saber que o did é passado e o verbo principal da frase, quando eu localizar, na hora de traduzir ele para o passado. Vamos ver uma frase aqui para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Então, vamos ver como é que ele opera. Vou dar alguns exemplinhos aqui nas negativas. Primeiro, a gente vai começar com a sentença negativa e depois com as interrogativas. Já vão perceber isso. Então, vamos lá. Numa sentença negativa, tá? O verbo did, assim como o do fazia, né, ele acompanha a palavra negativa. Ele vai vir junto com o não na frase. E o verbo principal, como eu expliquei antes, ele não vai ter conjugação, porque esse trabalho já foi executado pelo verbo auxiliar, né? Vamos ver um exemplinho. Então, tem a frase aqui, ó. I did not work last night. Eu estou dizendo aqui que eu não trabalhei na noite passada. Percebam aqui que esse meu trabalhei é passado, mas aqui não tem o ed, né? Então, por que ele não tem o ed, né? Eu tenho ali o sujeito. Ele não tem o ed porque a função de indicar o passado não é mais dele. A função de indicar o passado é do verbo auxiliar, que nós já vimos aqui, é o did. Então, o nosso trabalho aqui como falantes da língua portuguesa é entender que no momento que eu tiver um did na frase, esse did não vai ter tradução, mas esse aqui vai ser afetado. O verbo principal vai ser afetado na sua tradução. Eu não tenho a palavra eu não trabalho. Aqui eu tenho que entender que eu não trabalhei porque o verbo auxiliar está me indicando que é passado e que ele que é o conjugado, tá? Vamos fazer uma comparação aqui para ficar mais claro isso. Vocês vão perceber as frases escritas, como elas é muito semelhante à escrita, mas no momento de interpretar eu tenho que alterar essa interpretação por causa da construção, né? Então, fazer uma comparação com o tempo presente e com o tempo passado com as formas afirmativa e negativa. Então, uma afirmativa no presente ali, eu trabalho à noite, e uma afirmativa no passado com a regra, né? Porque eu estou afirmando, eu trabalhei, né? Então, isso aqui nós estudamos no vídeo anterior. Agora, a negativa, então. Eu negava no presente utilizando o do, né? I do not work. Ó, eu não trabalho. Aqui eu estou falando de presente. E uma negativa no passado, agora que a gente está vendo, I did not work. Vocês percebam que essas duas sentenças são praticamente a mesma. Ó, I do not work. I did not work. São sentenças muito semelhantes. A única diferença é o verbo auxiliar. Então é isso, é esse o trabalho que vocês precisam fazer de interpretação, é aqui que tem que estar ligado. Que as palavras aqui, ó, aqui eu sei que é trabalho porque o verbo auxiliar está no presente. Aqui eu sei que é trabalhei porque o verbo auxiliar está no passado. Tá? É um pouquinho diferente do funcionamento para a nossa língua portuguesa e por isso que é comum acontecer confusões nessa tradução. Então, essa questão esse uso de verbo auxiliar, né? Ele é, digamos, um ponto crítico aí do aprendizado da língua inglesa. No momento que vocês conseguem assimilar a função do verbo auxiliar e saber que é assim que ele trabalha, assim que ele funciona, todos os tempos verbais têm verbos auxiliares. Se vocês entenderem essa lógica de funcionamento do verbo auxiliar agora, né? Então, para os demais estudos futuros aí dos outros tempos verbais, vocês não vão ter grandes problemas. É aqui que está a grande jogada, é entender que ele opera gramaticalmente, mas não opera no momento da tradução, né? Então, nós vamos ter que fazer esse trabalho de tradução aqui a partir do uso do verbo auxiliar ou presente ou passado. Ó, vamos comparar, então, a nossa língua portuguesa e a língua inglesa, né? Então, no português, nós não temos a figura do verbo auxiliar. No inglês está ali, I did not work, né? Aí eu aqui fica em branco, porque a figura do verbo auxiliar não existe no português, mas, em consequência, ele está fazendo efeito lá no trabalhar, né? I did not work, eu não trabalhei. O efeito que ele faz para mim em português é que a conjugação aqui do português vem para o passado. Tá bem? Bom, assim como acontecia no presente, né, o did ele é uma palavra que serve para estruturar, e as palavras que são de estrutura e não as que carregam um conteúdo, elas não têm, digamos assim, por ser uma palavra de estrutura, ela às vezes aparece contraída, ela não tem uma força, digamos assim, de pronúncia. E por isso ela fica meio fraca no momento que eu pronuncio. Então, por conta disso, né, ele pode vir contraído com a palavra not. Então, às vezes vocês vão encontrar, como estava no exemplo anterior, por extenso did you not, ou vocês podem encontrar a forma contraída, que é esta aqui, ó, didn't. Então, se alguém estiver falando com vocês, se estiverem ouvindo o discurso, I didn't work. Não vai dizer I did not work. Então, como eu disse, é uma palavra de estrutura, ela tem pouca força na hora da fala e ela se junta à palavra não. Então, quando vocês encontrarem esse conjuntinho aqui, ó, didn't, vocês têm duas palavras ali, o verbo auxiliar did mais o not, né? É o did junto com o not, então é comum vocês encontrarem
essa grafia ou até na pronúncia, né? Na fala é mais comum, inclusive, a forma contraída do que a forma por extenso. As duas são corretas, não vou dizer use essa ou use aquela. É só para vocês entenderem. O discurso falado ele é mais objetivo e usa mais essas abreviações, né? No discurso escrito vai depender do grau de formalidade, se eu preciso escrever por extenso ou não, tá? É só, então, aqui só um acréscimo aí no conteúdo. Existe essa forma didn't, que significa did mais not. Como é que fica a sentença interrogativa, então? Vamos ver, passar dessa questão da negativa, vamos ver como é que formulo perguntas. Então, e a lógica vai ser a mesma, para quem assimilou bem o tempo presente simples, aqui nós vamos continuar na mesma pegada, né? Então, na sentença interrogativa, o verbo auxiliar, o did, ele vai assumir a posição imediatamente anterior ao sujeito na sentença, que era o mesmo que acontecia com o do no tempo presente, né? Da mesma forma que nós já vimos nas negativas, ali o verbo principal continua inalterado, porque o did apareceu, o did tem a responsabilidade de dizer que o tempo é passado e tem a responsabilidade de conjugar. Então ele tem todas as responsabilidades gramaticais da frase, da sentença, desculpa. Vamos ao exemplinho aqui. Então vamos a uma pergunta agora. Did you work last night? Eu estou perguntando se você trabalhou na noite passada. Da mesma forma que o trabalhou não precisou do ed para eu saber que é trabalhou, porque o did faz essa função. Na hora de traduzir, eu sei que é trabalhou e não é você trabalha, porque o verbo auxiliar está no passado. Então, eu tenho ali um sujeito, eu tenho o verbo auxiliar, o verbo principal na forma base, e eu tenho aqui, então, o verbo auxiliar, que nós estamos utilizando aqui, o did, antes da posição, antes do sujeito. É importante vocês lembrarem que não é no começo da frase. Eu já vi muitas vezes alunos me dizerem, é só colocar o did na frente da frase, na frente da sentença. Não é a primeira palavra, ele vem na frente do sujeito, porque o sujeito pode estar no meio da sentença. Ó, vamos a um outro exemplo aqui. What time did you go to work? Ó, tá ali o sujeito, no meio. Então, o did não vai vir na frente, eu não vou colocar o did aqui, did what time, porque eu tenho que entender que eu estou perguntando a que horas, né? Essa sentença é a seguinte, a que horas você foi trabalhar? Né? Então, o a que horas vem primeiro, o sujeito está ali, né? Eu tenho o verbo principal ir, e o verbo auxiliar na frente do sujeito. É só eu coloquei esses dois exemplos para reforçar esse lembrete a vocês, né? Que eu já, como eu disse, eu já ouvi alunos meus trazerem um conceito errado que para formular uma interrogativa é só colocar o verbo auxiliar no começo da frase. Não é no começo da frase. Na frente da frase, ele é na frente do sujeito. É a figura do sujeito que importa aqui. E esse sujeito pode, às vezes, normalmente numa pergunta que eu respondo sim ou não, ele é a primeira palavra. Mas perguntas cuja resposta é uma informação e não é o sim ou não, né? Aqui eu quero saber a que horas. Então, primeiro vem essa informação para depois vir o sujeito, tá? É só questão de posicionamento aqui dentro da oração. Isso é importante porque nos exercícios, quando eu pedir para vocês construírem sentenças interrogativas, vocês precisam saber definir ou localizar onde é que está o sujeito para poder formular a sentença de maneira correta. Tá? Vamos fazer uma comparaçãozinha de novo dos tempos presente e passado com a forma interrogativa, né? Então, primeiro a afirmativa, para vocês verem a regra funcionando na afirmação. Né? Novamente, aqui o verbo trabalhar, eu trabalho à noite, passado eu trabalhei na noite passada. E agora uma pergunta. Primeiro no presente, você trabalha à noite, né? Do you work at night? E aí eu quero perguntar se você trabalhou na noite passada. Did you work last night? De novo, mais uma vez chama atenção, as duas sentenças aqui do presente e do passado são praticamente as mesmas, a mesma grafia, só muda aqui o verbo auxiliar. Do no presente, did no passado. E aí, no momento de traduzir para o português, eu tenho que saber que aqui é você trabalha e aqui é você trabalhou. Eu sei que o de cima é trabalha por causa do do. E eu sei que o de baixo é trabalhou por causa do did. Tá, minha gente? Eu acho que então esse aqui foi meu último slide. O assunto é curtinho. Como eu mencionei no decorrer desse vídeo, se vocês assimilaram bem essa regra, esse uso do verbo auxiliar para construir sentenças negativas e interrogativas quando a gente estudou o tempo presente no ano passado, então agora é só aplicar a mesma regra, mesma situação, só que trocando ali o do pela sua forma passada, did. Tá? Então esse verbo auxiliar tem toda a responsabilidade gramatical é dele, eu não preciso mais, vocês não vão precisar consultar tabelas, vocês não precisar lembrar da regrinha do ed, basta saber usar o did na posição correta que está resolvido o problema. Tá bem, gente? Então era isso que eu tinha para falar por hoje. Eu vou encerrar o vídeo por aqui. Tchau, tchau.